Meu nome é Patrícia de Vargas e eu ajudo lojistas que trabalham com roupa, calçado e acessório a aumentar as vendas e atraindo mais clientes todo santo mês. Trouxe uma pessoa muito especial que vai ajudar a gente a ficar maravilhosa. Então, com vocês, lojistas, trago aqui Luísa. É um prazer. E, gente, hoje eu vou trazer para vocês, eu ensino, na verdade, né, a automaquiagem para mulheres do básico ao avançado, sem precisar gastar rios de dinheiro com produtos, que é exatamente o meu foco, né, da gente usar produtos multifuncionais para várias etapas da maquiagem. E nessa live, nessa live a gente vai ensinar a fazer uma make super versátil para você, lojista, atender na sua loja física ou online. E a make vai ajudar muito, essa make versátil, para você fazer a sua apresentação da loja aqui na internet, né, Lu? Exatamente. E eu trouxe aqui para vocês, gente, alguns produtos específicos, tanto para maquiagem presencial, quanto para quem vai aparecer nas câmeras, né? Porque tem diferença, a questão de base e tudo. Então, vai ser um prazer, vamos começar aqui. E obrigada pelo convite, viu, Paty? É um prazer te ter aqui, Luísa. Da onde que você está falando, só para a galera se situar? Gente, eu falo de Brasília, aqui, DF, Distrito Federal. Olha só, Patrícia aqui de Porto Alegre e Luísa lá de Brasília. E você, da onde que está falando? Fala aí nos comentários, está preparada para fazer essa make versátil? Da onde que você está falando? Diz aí. E a gente vai começar, então. Eu tô aqui de cara lavada, Lu, você viu? Ótimo, eu também estou de cara lavada. E eu quero falar o seguinte, quem chegou aqui na live, vai acompanhar o passo a passo, vai ser um prazer vocês fazerem a make com a gente. E eu vou... Não precisa ter todos os produtos, como eu falei, né? A Patrícia até conversou comigo anteriormente. Eu gosto sempre de falar que a maquiagem, ela é... A gente pode brincar com a maquiagem. Então, não necessariamente você precisa ter todos os produtos, todos os pincéis, né? Então, o que você tiver aí na sua casa, você vai, separa aí. E eu vou explicando aqui o que eu tenho, o que vocês podem fazer com o que vocês têm em casa, tá? De qualquer forma, Paty, eu já tô com o meu rosto limpo, né? Sempre importante a gente limpar a pele antes da maquiagem. Esse preparatório, né, antes da make, é talvez tão importante quanto o passo a passo que a gente vai seguir. Porque aí a gente faz com que a maquiagem dure, né? A gente deixa a pele preparada, a gente pode uniformizar os poros para as pessoas que têm linhas de expressão mais aparentes, né? Os poros mais dilatados. Então, esse pré-make é muito importante. Então, geralmente, o que eu indico, né? Limpar a pele com um sabonete facial específico. Então, se você tem sua pele seca, você limpa com sabonete para pele seca. Se você tem pele oleosa, mista, você limpa com sabonete para pele mista oleosa, tá? Depois... Eu usei um algodão hoje de manhã com aquele creme de retirar a maquiagem, porque estava com um pouquinho de resto de maquiagem nos olhos. Excelente. E esse creme que você usou, você sabe se é lenço, se é água micelar, alguma coisa assim? É uma loção demaquilante que eu usei para a região dos olhos. Certo. Eu tava com o resto... Legal. Aí, o que eu indico nesse caso, Paty, é porque quando a gente vai iniciar a preparação da pele, se a gente usa um demaquilante antes de passar a base, a gente está usando um produto inverso. Então, a base não vai... enfim, não vai fixar na sua pele exatamente por conta dessa loção demaquilante. Então, o ideal, quem gosta de usar, por exemplo, uma água micelar ou então um demaquilante antes da maquiagem, o ideal é passar esse produto e depois ou passar um tônico, né? Que é um produto adstringente para limpeza profunda da pele, para você retirar esse demaquilante, ou então limpar de novo com um sabonete, para você não ter esse produto demaquilante antes da sua base, tá? Sim, eu fiz isso. Tá, excelente, então. E aí, beleza, gente. Aí, o que a gente vai fazer agora? A minha pele já tá hidratada, né? Ela tá limpa, depois já hidratei com meu sabonete facial, específico pro meu tipo de pele. E agora, eu vou mostrar um produto que é um dos meus queridinhos, assim, e eu gosto bastante, tanto quando eu vou fazer gravação, né? Então, para as meninas que vão aí fazer gravação, aparecer nos stories e tudo, ou até mesmo presencialmente, quem tem linha de expressão aparente, quem tem ruguinhas, eu gosto bastante desse produto aqui, ó, que é o Revitalift, Blur Mágico, que ele tem efeito de primer, tá? Só que ele não tem óleo na composição. Então, o que ele faz? Ele uniformiza a pele,
Então, ó, vou pegar um pouquinho assim. E quem não tem esse produto, não tem problema, mas ele é super fácil de achar. Eu indico esse produto para quem tem linha de expressão aparente, os poros mais dilatados, às vezes bigode chinês, né? Então, eu passo esse produto exatamente onde eu tenho os meus poros mais dilatados. Então, para a galera que não tem aí, não tem problema, mas eu acho ele em farmácia, tá, Paty? Tá ok, mas eu posso te perguntar uma coisa? Pode. Eu tenho a pele muito oleosa. Sim. E eu gosto de usar um protetor facial para pele oleosa, que eu uso desde adolescente. Eu uso porque eu tinha muita acne quando eu era mais jovem, né? Uhum. Então, eu costumo usar esse... Ele é um creme que não tem óleo na composição antes da maquiagem. Eu posso continuar usando, no caso? Claro, e exatamente. Nesse passo aqui, antes da gente passar o primer, se você quiser, né, se for uma make de dia, o ideal realmente é que a gente passe um protetor solar antes, né? Então, antes de passar o primer, você pode passar o protetor solar. No caso, como você está usando um protetor já específico para o seu tipo de pele, excelente. Aí você vai passar o protetor agora. Uhum. E aí, se você também quiser optar por um protetor com cor, né? Inclusive, ele protege até mais do que o protetor sem cor. Você pode também. Que legal. Por conta da cor, ele ainda cria uma barreira antes da nossa pele. Então, é uma proteção extra, né? Protetor com cor. E aí, ó, o legal é dar o tempo, sabe, Paty? Porque o que acontece? Às vezes a gente tá com pressa, muita pressa de fazer a maquiagem, e a gente não dá o tempo do produto absorver. Então, por exemplo, passei o protetor aqui, já vim direto com a base, o protetor ainda nem como que é, absorveu, e aí vira uma lambança na pele. Então, o ideal realmente é dar um tempinho, 10, 15 segundos, para você vir com outro produto. Certo. Aí, o que eu ia falar na questão da base? Quem tem linha de expressão, né? Quem tem ruguinha, enfim. Cada tipo de pele precisa de uma base diferente, né? Até porque tem bases que são mais fluidas, tem bases que são mais cremosas. Nesse caso, para as meninas que vão fazer vídeos, né? Para as lojistas que vão fazer vídeos, ou então para quem vai fazer stories aqui da sua loja, ou até mesmo atender presencialmente, essa base também vale. O que eu indico é uma base HD, que é High Definition. Ela é ótima para vídeo, tá? Mas pessoalmente, presencialmente também, ela é excelente, tá? E aí, sempre lembrar de uma base específica para o seu tipo de pele. Então, e muito do seu gosto, né, Paty? Eu falo muito isso para as minhas meninas, assim. Maquiagem não tem regra, né? A gente vai muito no que você gosta e tudo. Então, ó, eu tô passando a base direto aqui na minha pele, não tem problema, tá? Vou começar também aqui com a minha, tá? Tá, vamos lá. A minha também é pro meu tipo de pele aqui. Excelente. Aí você pode passar com a mão, você pode passar com o pincel, você pode passar com a esponjinha, tá? Eu tenho esse pincel aqui, ó. Deixa eu ver ele mais pertinho. Ótimo, excelente. Eu tô passando com a esponjinha. Passar com o dedo e depois eu começo a passar com o pincel. Você sabe que passar make com a mão, principalmente base, corretivo, muita gente acha que é errado, né? E não é. Porque a nossa pele, a nossa mão, ela absorve também. Então, ela deixa um efeito natural na pele. É claro que se você finalizar com a esponjinha, fica ainda melhor. Eu tenho esponjinha, mas esqueci de trazer para cá. A esponjinha é a minha preferida, Paty. Ela é muito boa, né? Principalmente se eu tô com pressa, sabe? Porque ela, ao mesmo tempo que ela espalha, né, o produto, ela já uniformiza a pele. Então, não corre o risco de manchar. Sabe quando você passa a base e fica... Você esquece algumas áreas e aí aparece, né? Sim. E quando você passa todo, inclusive nas pálpebras, né, Luísa? Isso, inclusive nas pálpebras. Eu passo em tudo e aqui no pescoço também, tá? Principalmente se for uma base, às vezes, mais clara ou mais escura. Agora, uma dúvida já. Tá me surgindo já uma dúvida aqui. Corretivo. Certo. Corretivo é o seguinte. O que eu sempre falo? Existem duas... Tem o corretivo corretor e o corretivo corretivo, né? Corretivo, com I,
ele é um corretivo de iluminação. E o corretivo corretor é um corretivo de corrigir o quê? Olheira, melasma. Então, por exemplo, se as meninas que estão aqui têm olheira muito profunda, né? Olheira muito marcada, elas precisam passar o corretivo corretor, que vai ter uma tonalidade específica, né? Isso vai depender da tonalidade da sua olheira, da tonalidade da sua mancha, antes da base, tá? Porque você precisa uniformizar essa pele, deixar essa pele como se fosse uma tela em branco. Mas, se você tem olheira tranquila, não é aquela olheira muito marcada, você pode passar já a base e depois a gente passa o corretivo. A ordem é essa. Entendi. Depende do estado também de espírito da pessoa, né? Às vezes a gente vai dormir muito tarde, a gente fica com uma olheirinha mais funda, né? Exatamente. E assim, o que eu falo também? Às vezes, tem muita gente que gosta de uma maquiagem mais leve, que é exatamente a minha pegada, né? Eu gosto de uma make mais leve, uma coisa mais natural, sem muita... que não modifique tanto o nosso rosto, né? E isso tudo também depende muito do que a pessoa gosta. Por exemplo, tem gente que não gosta de base. E aí me pergunta, Luísa, eu posso fazer maquiagem sem base? Pode. Às vezes, se você quiser uma coisa bem leve, uma coisa bem natural, você pode simplesmente passar um corretivo, um pó, né? Só para você disfarçar realmente as olheiras, e é isso. Agora, Paty, eu vou pegar o meu corretivo. Tá. E esse corretivo aqui, ó, é um corretivo líquido. Esse aqui, inclusive, é da Natura. Eu gosto bastante dele. E aí eu passo, ó, daqui do canto lacrimal, tá vendo? Uhum. E corto aqui. Aproxima mais um pouquinho pra gente ver. Aí... Assim, tá vendo? Aham. É isso. Aí a mesma coisa do outro lado, tá? E em toda essa área aqui, ó. É como se fosse um V aqui, né? Uma perninha de um V. Por quê? Porque a gente precisa criar um ponto de iluminação nesse rosto. E a gente cria o ponto de iluminação exatamente aqui. Muita gente, às vezes, passa o corretivo só embaixo do olho, né? Uhum. Será que eu tô passando certo? Tá. Aí, na hora de espalhar, você traz ele mais para baixo, tá, Paty? Não concentra só aqui. Olha só essa dica. Isso, porque essas dicas que são valiosas, né? Esse tipo de movimento que a gente faz no rosto. Exatamente. Porque senão, o que acontece? Você marca a sua olheira, né? A sua olheira fica ainda mais marcada quando você passa somente embaixo do olho aqui, na linha reta. E aí eu sempre vou dando batidinha assim. A minha esponjinha eu gosto de usar ela úmida, porque ela absorve menos produto e ela deixa a pele mais uniforme. Passa um pouquinho aqui, ó, no centro da testa. Eu não sei se minha luz está estourando aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho a LED. Acho que melhorou agora. Como é que é no centro da testa que você fez? Só um pouquinho aqui, ó. Espalha como? Pode ser com o dedo, pode ser com o mesmo pincel que você passou o corretivo, pode ser com a esponjinha, tá? Sempre em batidinhas assim, jamais esfregando. Tá. E, Paty, que dá essa iluminação, né? Que é essa questão da iluminação. Exatamente. É exatamente isso. E claro que vai depender do tamanho da sua testa, do formato da sua testa, né? A maquiagem, ela não é simplesmente um copia e cola. O que faz a diferença na maquiagem é você entender do seu formato de rosto, né? Entender das áreas que você não gosta tanto no seu rosto e quer disfarçar, que aí a gente consegue criar uma make de uma forma que vá valorizar você e não simplesmente copiar e colar, né? Às vezes um tutorial no YouTube que você vê. Então, por isso que é importante entender do seu formato de rosto. E esse tipo de maquiagem, lojista que está assistindo a gente aqui, estava conversando com a Luísa ontem, quando a gente estava combinando essa live, e a gente estava falando como a make ela é importante hoje em dia, né, para a gente chegar aqui nas redes sociais e falar sobre a nossa loja, sobre o nosso negócio, sobre o que a gente faz, como a make é importante para a gente criar uma
uma segurança, uma autoestima, uma força, como ela empodera, como ela nos dá uma condição melhor para a gente chegar aqui. Então, quem tem esse tipo de insegurança, principalmente no início, né, Luísa? Quem está começando agora, já percebeu que precisa realmente fazer algo diferente, vir aqui, mostrar a cara, muitas vezes, né? A make, ela é tão importante. Eu sempre faço, sempre desde o começo, quando eu comecei, eu sempre fiz make. Do meu jeitinho, mas eu fazia. Claro. É porque o que importa é a gente estar se sentindo bem com a nossa aparência, né, Paty? E isso, muitas vezes, a questão da dificuldade na maquiagem afasta, porque às vezes você quer, né? Você tá se sentindo insegura, às vezes, com a sua aparência, você quer aumentar a sua autoestima. Enfim, a gente fala, muitas vezes as pessoas falam, mas ninguém liga para aparência, isso aí é besteira, futilidade. E não é, né? Eu sempre faço a analogia de quando você vai no mercado escolher uma fruta, você não escolhe aquela fruta, né, que tá bem esquisita, estragada, amassada. A gente sempre vai para uma fruta mais bonitinha. E isso acontece com a nossa aparência o tempo inteiro. As pessoas estão sempre analisando a gente. Então, a maquiagem ela é muito poderosa por conta disso, porque ela traz, né, esse empoderamento para a mulher, da gente se sentir mais bonita, da gente se sentir mais atraente, dependendo do caso, das pessoas chegarem na sua loja, por exemplo, e verem, né, que você tá ali bonita, né, você se preparou para aquele momento. Então, eu acho muito especial isso. Eu sempre vou defender, né, a make. E aí, agora, Paty, o que a gente vai fazer? Você pode tanto selar essa maquiagem, ou seja, toda vez que a gente passa um produto cremoso, né, base, corretivo, a gente precisa selar para a gente secar essa maquiagem, tá? Só que o que acontece? Para as lojistas, para as meninas que vão ficar o dia inteiro, né, fora de casa, o que eu gosto de fazer? Antes de selar essa pele, eu gosto de passar blush, iluminador, contorno, com a pele molhada, né? Ou seja, depois de passar base corretivo, porque pigmenta mais e dura mais a maquiagem. Aí agora, o que eu vou fazer é exatamente isso. Eu vou pegar o contorno, tá? Que o contorno nada mais é do que um produto opaco com fundo marrom, tá? Um marrom mais terroso. Então, eu vou pegar... Eu tenho esse aqui, ó. Tá. Eu tenho um que é um marronzinho mais escuro, que tá até acabando, que eu uso como blush, que eu adoro, e um mais claro. Pode pegar o mais escuro, tá? É da Vult esse, né, Paty? Como? É da Vult essa marca? Eu já usei ele, eu acho. É, da Vult. Eu já usei ele. E aí, o que funciona? O contorno, ele funciona, ele traz luz e sombra para o seu rosto. Ou seja, as áreas que você quer disfarçar e tudo, a gente vai passar o contorno. No meu caso, eu gosto de deixar a minha bochecha mais fininha, tá? Então, eu vou pegar da área aqui, da altura da minha orelha, em direção à minha boca, tá vendo? Aqui, ó. E eu vou dando batidinhas com esse contorno mais escuro. Isso. Importante mostrar o pincel, né? Eu comprei um pincel especial, adoro esse pincel. Esse pincel é ótimo. Qualquer pincel médio e fofo para esse caso, tá? Isso serve. E aí é muito de pegar no final do pincel, tá? Para você trazer leveza para essa mão. E, ó, o pincel reto, dando batidinha ou o movimento vai e vem. Assim a gente cria essa luz, essa sombra aqui nessa área. Tudo que a gente coloca sombra, né? Passa o contorno escuro, a gente disfarça. Então, aqui... Rostos mais redondinhos. Exatamente, rostos mais redondinhos. As pessoas que, por exemplo, às vezes têm um rosto mais quadrado e não gostam tanto, né? Existe toda Por que você está colocando essa sombra na testa? Explica para nós. Vou explicar. É exatamente isso. Tudo depende do formato de rosto, como eu expliquei, né? Depende do tamanho da sua testa, do tamanho do seu nariz. Então, por exemplo, a testa, geralmente, a minha, tem 3 a 4 dedos, tá? Nesse caso, o que eu faço, né? E o que eu indico para as minhas meninas? Se sua testa tem 3 a 4 dedos, o ideal também é trazer esse contorno em toda a volta aqui da testa, para dar a aparência de que ela é menor. Tudo na maquiagem que a gente contorna, a gente... Vou colocar aqui os 3 dedos, tem 3 dedos aqui na minha. Isso, aí você pode passar bem rente ao seu cabelo também, tá? Isso tudo vai trazer uma luz, uma sombra ali, e vai dar a aparência de que a sua testa é menor. A mesma coisa do outro lado. É como se fosse um C aqui, tá, Paty? Ah, entendi. E aí, assim, Luísa, mas meu rosto é muito fino. Aí você não vai precisar contornar aqui na bochecha, né? Porque senão você vai dar a aparência de que ele é mais fino ainda. Então é um Czinho de cada lado, né? Isso, um Zinho de cada lado. Ou movimentos vai e vem, ou batidinha.
Daí, galera, estão curtindo? Falem aí nos comentários. Quem é que tá fazendo a make versátil conosco? Gente, essa make aqui, ela é ótima porque dá pra gente mudar, né? Depois, por exemplo, eu atendi o dia inteiro na loja, mas eu vou encontrar meu marido para jantar final da noite. Dá para você modificar essa make, sabe, Paty? Dá para você, às vezes, jogar um batom mais colorido, enfim. Colocar um olho mais marcante também. Então, ela é boa exatamente por isso. Pescocinho também, Luísa. Pescocinho também. Aí eu passo sempre aqui no pescoço e aqui no queixo, tá? Nessa área aqui do queixo. Lembrando que se seu queixo também é muito pequenininho, você não vai contornar o queixo, tá? Eu contorno, a Paty pode contornar também, que ela tem o tamanho aqui legal, né? Então, não é aquela coisa muito pequena, ou seja, o seu queixo não é muito próximo ao seu lábio. Você pode fazer isso. Eu acho essas dicas de sombras, assim, muito especiais, assim, a parte mais técnica, né, que a gente normalmente não sabe. Sim, exatamente. E aí, Paty, o que acontece? Acaba que quando você entende, né, das técnicas e tudo, de jogo de luz e sombra do contorno, você de fato vai ter autonomia para valorizar a sua beleza, né? Porque nós somos diferentes. A gente tem. Aí é que tá o segredo, né? Exatamente, aí que tá o segredo. Então, ó, aí depois que a gente contornou o rosto, ou seja, a gente deu luz e sombra, jogou luz e sombra aqui nesse rosto. Luz nessa área aqui que a gente já passou o corretivo e sombra nas áreas que a gente passou o contorno, tá vendo? Agora a gente vai para o blush. E o blush, ele é muito, muito especial porque ele traz, né, esse ar de saúde para nossa pele. Exatamente. Peixinhas rosadas. Exatamente. Então, eu gosto bastante dessa etapa da make. E o blush que eu vou usar vai ser esse aqui, porque a luz está estourando um pouquinho. Eu tenho este aqui, assim, não é muito vermelho. Aqui no vídeo ele tá parecendo que é mais amarronzado, mas ele é mais rosado. Ótimo, pode ser um blush mais rosado, um rosa sempre é bom puxar para um rosa mais opaco, né? Um rosa mais fechado, na verdade, para não dar um ar muito infantil na make. E aí a gente vai pegar o mesmo pincel, pode ser um pincel médio, aquele que a gente estava passando contorno, ou um pincel, qualquer pincel de blush, né? Pincel fofo, médio. E aí você aplica o blush no pincel assim, tá? Não é assim, sempre Como assim. É que é? Assim? Isso, é como se o pincel estivesse beijando o produto mesmo, ó. Aí você tira o excesso, você vai dar esse sorrisinho aqui, ó, e vai passar aqui. Como é que é o sorrisinho, Lu? Assim, eu falo que é sorrisinho de gente chata, sabe? Assim, ó. Eu não consigo ficar de boca fechada. Vamos lá. Que aí a gente vai passar aqui na maçã do rosto. E o ideal, Paty, é trazer esse blush para encontrar um pouco aonde você passou o contorno, tá? Então, ó, vai dando batidinhas para cá. Mesma coisa do outro lado. E aí, meninas, o que acontece? Como a gente está fazendo essa preparação da pele com a pele molhada, né? Ou seja, para pigmentar mais, para durar mais essa make, para fazer com que essa maquiagem dure até o final do dia, você tem que pegar no final do pincel exatamente para não correr o risco de manchar, tá, Paty? Então, isso é muito importante. E, às vezes, pode ser que você sinta que ficou muito marcado, principalmente quem não tem muito contato com a maquiagem ainda, mas fica tranquila. Se você achar que ficou muito marcado, tem como a gente resolver isso com o pó, tá? Quando a gente passar o pó para selar, a gente resolve e tira essa marcação. E aí é isso, ó. Já deu aquele arzinho de saúde. Eu posso passar muito um pouquinho aqui no nariz também. Porque aí realmente parece que eu tomei sol, né? E agora vamos para o iluminador. Eu adoro essa parte do blush também. Eu também amo o blush e amo o iluminador. Eu acho que faz toda a diferença na maquiagem. O iluminador, eu não sei se eu tô correta com este que eu comprei aqui, que é este aqui, ó. Se você conhece, é Ruby Rose, que é líquido. Na verdade, não é iluminador. Ele é um iluminador.
Ele não é um... Ele é um fixo, deve ser um fixador. Mas pro final, né, Lu? Isso. Pro final, você pode passar antes também, uma borrifada antes, mas ele é melhor passar no final. Tá, perfeito. Tá? Para onde a gente vai agora? Agora a gente vai para o iluminador. Então, meninas que têm iluminador em pó aí. Iluminador, Paty, aqui, ó. Eu vou pegar um exemplo para vocês. Isso aqui é um quarteto de iluminador que eu tenho da marca da Mari Saad para Oceane. E tem 4 tipos, né? 4 tonalidades. Então, geralmente, a sua pele é clara, né? Para o seu caso, o ideal é que seja um iluminador mais perolado, um iluminador mais salmão. Quem tem peles médias, né? O ideal é que seja um iluminador mais dourado. E quem tem peles escuras, um iluminador mais bronze. Eu até peguei aqui um para quem tem peles negras, que é um iluminador mais bronze. E ele está... Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Mas ele é bem mais escuro do que um dourado. Enfim, é um bronze. E aí, iluminador é isso, a questão da cor, tá? O que a gente vai fazer? Como eu gosto muito de produtos multifuncionais, eu não uso tantos pincéis, porque, exatamente, eu acho que não precisa de gastar muito com maquiagem. Às vezes a gente tem um produto que consegue fazer várias técnicas. Eu vou pegar o mesmo pincel que eu passei blush, iluminador, e vou passar o iluminador. Só que dessa vez, Paty, a gente não vai beijar o pincel no produto, tá? A gente vai passar assim, ó, de forma que ele fique somente aqui nessa beirinha. Porque iluminador tem que ser mais preciso, tá? Então, você tem iluminador aí? Eu não tenho iluminador, eu tenho só o pó. Tá, você tem alguma sombra cintilante clarinha que possa ser usada para iluminador? Sombra clarinha tenho, bem clarinha. Ela é cintilante? Deixa eu ver se ela é cintilante. Não, ela não é cintilante, não, Lu. Então não vale, porque se ela não for cintilante, o que acontece? É como se você estivesse passando um pó. Então, nesse caso, se você não tem problema. Depois você arranja, porque o iluminador faz diferença, tá? Ele traz essa luz para make. E as meninas que não têm podem usar, por exemplo, uma sombra nessas tonalidades, né? Sombras mais douradas. O ideal é que seja cintilante. Aí eu vou passar aqui no meu arco zigomático, que é esse ossinho. Aqui, ó. Tá? E aí eu passo assim. Para eu trazer luz para essa maquiagem. É esse produto que a gente usa no cantinho do olho também, Luísa? Esse aqui, assim, no cantinho do olho? Isso. Eu não entendi sua pergunta. Sabe esse pontinho aqui do olho, esse cantinho aqui? É esse produto que a gente usa também para... Sim, iluminador. Você pode passar ele aqui. Ou iluminador ou sombra, né? O que vai mandar é a tonalidade mesmo. E ele precisa ser cintilante para iluminar, né? E aí eu gosto de passar também um pouquinho aqui, ó, no nariz, tá? Na pontinha do nariz. E aí eu gosto, às vezes, também de passar aqui, ó, no arco do cupido dos lábios. Isso é muito legal para quem tem os lábios mais fininhos, né? E quer trazer iluminação. A boca da Angelina Jolie. Exatamente. É exatamente isso. E aí, beleza, Paty. A gente fez todo o passo a passo, né? Dos produtos de blush, contorno, iluminação. Agora a gente precisa selar essa maquiagem. Ou seja, selar nada mais é do que secar um produto cremoso com um produto em pó. Eu gosto sempre de selar com um produto em pó solto, porque eles são mais fluidos, mais finos, eles deixam a maquiagem mais natural. Eu gosto desse aqui, ó, da Boca Rosa, que é da Paiô, tá? Então, é um produto em pó, opaco, bege, 2 ou 3 tons mais claros que sua pele, tá? E aí, ó, eu vou pegar... Se você não tem esse solto, você pode usar um pó compacto. Deixa eu pegar um exemplo. Vou usar o meu compacto, então, clarinho aqui. Tá, pode usar o seu compacto clarinho. É assim, né? Pó compacto assim. E aí, vou pegar aqui com a esponjinha mesmo, essa parte de baixo da esponjinha. Se você não tem esponjinha, você pode pegar com um pincel, tá? Que você passou, sei lá, o contorno, o blush, é só você tirar o excesso, você pode bater ele assim, para tirar o excesso do produto. E vamos lá. A gente, antes, na verdade, Paty, da gente aplicar o pó, como a gente conversou aqui tudo... Se você olhar, ó, tá vendo que acumulou corretivo e base aqui? Por quê? Porque a gente não selou, tá?
O mesmo vale aqui para baixo. Tem gente que tem linha de expressão aqui embaixo. Então, antes da gente selar, a gente precisa tirar essa marcação. Você pode dar batidinha com o dedo ou com a esponjinha mesmo, tá? Para você tirar essa marcação. Porque se a gente selar assim, a gente sela com essa... Vai ficar essa marca, sabe? Embaixo também. Embaixo também. E aí, essa hora... Essas dicas que são o máximo, que eu acho. São porque aí você entende o que é que você pode fazer no seu formato de rosto, né? E assim, nada bate a prática, né, Paty? Tem que praticar mesmo. Todo dia tem que praticar. E, gente, faz muita diferença. A gente se sente muito mais confiante, né, Paty? Eu, por exemplo, meu Deus, se eu tiver que ir no mercado, eu vou maquiada. A academia, eu vou maquiada. Nem que seja um corretivo, um blush, um rímel. É que nem escovar os dentes com o tempo, né? Exatamente. É exatamente isso. Ó, e agora, eu tô passando aqui... A gente não passou o corretivo nessa área aqui? Sim. A gente vai passar o pó, o solto, tá? E no seu caso, o pó compacto tem que ser mais claro, exatamente nessa área aqui que a gente passou o corretivo. Tá. Isso não tem problema de marcar quem tem ruguinhas embaixo dos olhos ou do lado? Não, é exatamente por isso que a gente passa o pó. O pó, ele serve exatamente para isso, para não acumular tanto nas linhas de expressão, né? Assim, não existe milagre, né, Paty? Profundidade na pele, a gente, com a maquiagem, a gente consegue disfarçar com o primer, aquele produto que eu usei antes, a gente consegue, por exemplo, com produtos mais fluidos, né, bases mais líquidas, corretivos mais líquidos, pó solto. Inclusive, eu vou te indicar, se você puder investir em um pó solto, é melhor, tá? Porque o pó compacto ele é mais denso, então ele acumula mais nessas linhas de expressão. Entendi. Mas ele serve exatamente para isso, para não acumular tanto quanto um pó. Ou se você não passar, aí que vai acumular mesmo. E aí eu passo em toda essa área aqui. A gente investe bastante mais tempo, em termos de tempo da maquiagem, mais nessa preparação do que na finalização, né, Luísa? Sim. E assim, como a gente está explicando, eu estou explicando passo a passo aqui, fica parecendo que é uma make, nossa, vai demorar horrores. Gente, 12 minutos você faz essa maquiagem. Eu já cronometrei. 12 minutos você consegue fazer. Então, assim, não a gente está falando, está batendo papo, está mostrando o produto, né? Exatamente. Mas 12 minutos você consegue fazer essa maquiagem aqui. É só porque nesse início você realmente precisa entender um pouco de onde você vai passar cada coisa, né? Claro. E aí é isso, Paty. A nossa make tá pronta. Agora a gente vai fazer uma sombra, né? Passar uma sombra. Nesse caso aqui que eu passei meu pó mais claro, eu tô deixando ele dar o efeito, ou seja, da pele absorver. Já já eu vou tirar esse excesso, tá? De pó. E agora a gente pode passar para a sombra. A sombra que eu vou propor é uma sombra marrom opaca, tá? Que é uma sombra extremamente versátil. Por exemplo, aqui tá uma paleta de sombra marrom. Tá vendo? Eu adoro sombra marrom. E vou confessar para você que a parte que eu sinto mais dificuldade na minha maquiagem é quando eu vou fazer a sombra. Relaxa, a gente vai resolver isso agora. Ó, tem a mais clara, tem a média... Tem a mais clara, a média e a mais escura, tá? A regra sempre a mais clara é a que vai ter maior proporção no seu rosto, a média, e a escura mais rente à raiz dos cílios, tá? Então, quando você segue essa proporção, esse degradê, você consegue brincar com a maquiagem, você não vai parecer um palhaço, você não vai se sentir insegura. Então, nesse caso da make de hoje, a gente vai pegar uma sombra, esse marrom mais claro, tá? Então, qualquer marrom que você tenha aí mais clarinho. E aí, o pincel precisa ser um pincel de esfumar. Qual pincel que você tem aí? Tenho esse aqui, que tem 2 pontinhas, ó. Tá. Ele é mais fofinho. Tem um que tem... Você vai pegar o que é mais fofinho. Opa, esse aqui, essa pontinha aqui, ela é menor. Sim. E esse aqui é mais fofinho, ó. Então, você vai usar esse. E as meninas que estão aí em casa, entendam o seguinte... Para a gente esfumar a sombra, né? Criar aquele degradê, o ideal é um pincel de esfumar
que seja assim, né? Pincel de esfumar é assim, ele é mais fofinho, tá? E o tamanho vai depender do tamanho da sua pálpebra, que aí é uma coisa mais profunda. Mas, ó, minha pálpebra é grande, né? Ou seja, a altura aqui da minha sobrancelha até a raiz dos meus cílios, esse espaço aqui é grande, tá? Que é como o seu. Você pode usar um pincel médio, esse maiorzinho. E aí, ó, mesma coisa. Você vai beijar o pincel no produto, nessa sombra então, marrom. nós vamos usar o mais clarinho, né? O mais clarinho. Tá. E vamos fazer a técnica dos 3 pontos. Ó. Você vai triscar aqui no seu olho. Aproxima para nós, Lu. Aproxima para nós. Tá vendo aqui, quando você sente esse ossinho aqui? É o côncavo, tá? Então, certo. bem rente a íris do olho aqui, ó. Você vai clicar aqui. Você sentiu o seu ossinho, é aí que você vai botar o primeiro ponto de sombra. Aqui. Agora, a gente vai botar um ponto na parte externa, aqui. E outro na parte interna. Agora, a gente vai unir os 3 pontos, tá? Tá. Ou seja, ó. Movimento vai e vem com o pincel reto. É porque eu tô com a ring light, tá segurando meu celular. Então, quando eu faço a live no Instagram, eu aproximo, né? Eu dou o zoom. Aqui tá um pouco distante. Sim. Aí você vai pegando mais sombra e vai passando, tá? Ai, Luísa, eu só tenho uma sombra, eu só quero usar uma sombra, não tem problema. Você vai fazer essa técnica dos 3 pontos. Vai unir os 3 pontos, ó, para você criar esse esfumado. Você começa a espalhar em toda a pálpebra ou só nessa parte? Se você for usar somente uma cor de sombra, por exemplo, né? Hoje a gente vai usar 2 cores de sombra, tá? Então, você pode, primeiramente, passar dessa forma que eu fiz, os 3 pontos, e unir os 3 pontos, tá? E deixar essa parte aqui livre. Ou você pode completar com essa parte aqui também, porque a gente vai usar 2 sombras. E a sombra que eu vou usar complementar a essa é uma sombra cintilante. Mas se eu, por exemplo, fosse passar uma sombra mais escura, eu deixaria essa parte sem nada, pra gente passar a sombra mais escura, entendi, né? E aí, Pátia... É o limite que eu ia perguntar para você. Isso. O que acontece? O limite é o seguinte, se você tem dificuldade, você pode tanto colocar, por exemplo, um band-aid ou alguma coisa aqui que te dê esse limite, mas o limite é, acabou os seus cílios, tá? Você tem que pensar que o limite é, acabou os seus cílios, você tem que puxar, essa sombra é como se ela estivesse encostando, fosse de encontro aqui a pontinha da sua sobrancelha. Para você criar esse alongado, porque se você passa desse limite, o seu olhar cai. Tá? Aí a mesma coisa do outro lado. Vou fazer os 3 pontos. E aí, gente, vocês estão gostando? Vocês estão curtindo? Comenta aí. Quem é que tá fazendo a make conosco aí? Coloca aí. Vocês já ouviram falar dessa técnica dos 3 pontos? Para mim é novidade, gente. Essa técnica é ótima para quem tem dificuldade em esfumar mesmo. E aí, sempre o que eu faço em um olho, eu faço no outro para não esquecer, sabe, Paty? Tem que fazer, sim. Em seguida. Ó. Galera, não tô vendo os comentários aí, mas deixa o comentário que depois no final a gente vai ver o que vocês estão achando, tá? E qualquer dúvida pode deixar aí, ou então pode entrar lá no meu perfil também, me perguntar. Para quem é iniciante, às vezes é mais difícil, né, Paty? Sim. Principalmente esses detalhes de sombra, né? Eu tenho sempre dificuldade, sempre tive a parte da make, mais dificuldade que eu tive é na parte da sombra, de levantar muito, sabe? De botar muita sombra perto da sobrancelha. Sim, nesse caso,
sempre se baseia no seu côncavo, né? Nesse seu ossinho. Então, o limite é sempre o côncavo. E na hora que você for esfumar, você pode passar um pouquinho acima do côncavo. Mas não tão rente à sobrancelha, né? E sempre uma base mais... Uma sombra mais clara. E esfumar. Tem que esfumar bastante para não ficar marcado. Certo. Agora, eu vou pegar uma sombra cintilante, que é um marrom cintilante, tá? Eu vou pegar com o dedo mesmo, esse marrom aqui, ó, que ele é mais claro, então ele cabe para dia, né? Não fica uma coisa muito pesada. E aí eu vou passar com o meu dedo mesmo, aplicando, depositando, tá? Em que parte do olho você tá passando? Mostra, aproxima para nós um pouquinho. Somente na pálpebra móvel, tá? Ou seja, embaixo do seu côncavo, embaixo do seu ossinho. Mais rente aos cílios ou no mais meio? rente aos cílios, exatamente. Tô passando uma marronzinha aqui, tá? Tá. E aí você pode, nesse caso aqui, usar também o iluminador que você usou, por exemplo, as meninas em casa aí que tenham iluminador e não tenham sombra, pode usar o iluminador, né? É só para dar um brilhinho extra. Eu adorei essa sombra cintilante. E ela dá um brilho, mas é um brilho leve, sabe? Não fica uma coisa pesada para o dia. Amei. E valoriza o olhar. Eu adoro essa make aqui. Muito massa. Aí agora o que eu faço? Eu venho com o mesmo pincel de esfumar ali. Vou no côncavo, ou seja, onde a gente fez os 3 pontinhos, ó. E vou fazendo sem nada no produto. É só para não deixar a marcação da sombra cintilante com a sombra opaca. Só esfumando mesmo. Só esfumando. E esse movimento que você faz é movimento circular? Ou pode ser circular, ou pode ser vai e vem, tá? Tá. Aí na parte inferior dos olhos, né? Tem gente que não gosta de passar aqui embaixo, tem gente que gosta. Eu sempre faço, né? A parte inferior dos olhos com um marrom, o mesmo marrom clarinho que eu usei aqui na pálpebra. Então, nesse caso, fica a seu critério. Não sei se você gosta de passar aqui embaixo, né? Na parte às vezes inferior. eu passo, Luísa, não é com muita frequência, mas às vezes eu passo sim. Então, aí, o que eu vou fazer? É uma dica também. Nesse caso aqui, como essa parte é menor, né? Você pode usar o mesmo pincel que você passou lá em cima, só que você aperta ele assim, ó. Eu vou usar a parte menorzinha do pincel. Excelente. Pode ser também. E aí você vai passar aqui na parte inferior. Toda a volta do olho? Isso. Só não chega muito aonde você tem no canto interno, tá? No canto lacrimal. Você vai parar aqui, ó. Aonde acaba a íris do olho, tá vendo? E no cantinho você vai mais adiante? Vou. Nesse cantinho aqui, a sombra inferior tem que encontrar com a sombra superior. O efeito que dá dessa make embaixo do olho, qual é, Luísa? Na verdade, Paty, o que acontece? Fica um olho mais completo, fica uma coisa mais elaborada. Só que aí, né, você vê que é uma maquiagem mais elaborada, uma coisa realmente mais profissional. Só que tudo vai depender da tonalidade do marrom que você vai usar. Por exemplo, se a gente fosse usar um marrom muito escuro aqui, essa make ia ficar mais pesada, né? Talvez seria melhor para noite, né? Mas como é para as meninas que são lojistas, querem realmente estar com a aparência legal, querem dar um ar profissional, né? Esse marrom mais claro fica ideal para isso. Vai dar esse... Nossa, eu adorei esse efeito aqui, esfumaçado embaixo do olho. Sim. Ele dá um efeito mais profissional mesmo. E não fica pesado, né? Você vê, não fica Exato. pesado. Abre o olho, né? E isso para quem faz vídeo é ótimo, porque o olhar, galera, é conexão com a pessoa, né? E aqui no vídeo também a gente conecta muito com o olho. Não tem como bater o olho.
Exatamente. Pra gente gerar relacionamento, né? Claro, as pessoas gostam, né, Paty, de conversar ali. Tem gente que é tímida e tal, mas assim, o olhar, né, a sobrancelha também fala muito sobre a gente. E aí, nesse caso aqui, beleza, a gente finalizou o olho, né? Você pode, por exemplo, se você gosta de uma coisa um pouquinho mais escura, você pode aqui no canto interno, né? Sujar com um pretinho ou um marrom mais escurinho, né? Só para deixar esse olhar ainda um pouco mais elaborado. Eu gosto assim, eu acho que para o dia, para uma make de trabalho, uma reunião, né? Para fazer um vídeo, para as meninas que vão atender aí, eu acho que essa make aqui, ela é clássica. E aí, o que acontece? Eu passei o pó aquela hora, né? E deixei o pó absorver. Agora eu vou pegar o mesmo pincel que eu usei para passar e vou tirar o excesso de pó. Dá uma batidinha assim com a mão? Isso, você pode bater assim com a mão para tirar. E, ó, movimentos circulares, você vai passando em todo o rosto, só para tirar. Aqui embaixo dos olhos, né? Quem não tem muita prática com sombra. Se às vezes caiu a sombra aqui, você pega esse pincel fofo, ó, e faz assim, para você tirar. Gente, esse pincel fofo é tudo de bom. Quem não tem, recomendo muito. É um pincel que vale muito a pena ter no seu kit de maquiagem aí. Eu tinha um outro que era menor, mas depois que eu encontrei esse aqui, gente, é paixão. E ele, né, Paty, por ele ser médio, você viu, eu passei contorno, blush, iluminador com ele. Então, assim, ele, às vezes, você não precisa daquele kit gigante de maquiagem, né? Exato. E aí, o que acontece agora? O que a gente vai fazer, Paty? Vamos passar o rímel, né? E depois a gente passa o batom. O rímel, eu gosto de usar esse Curvex aqui, que ele, antes de passar o rímel, ele já dá uma curvada dos meus cílios, tá? Então, se você não tem problema. Mas ele é muito legal, ó. Que show! Os meus cílios aqui. E funciona mesmo, dá aquela curvada. E aí, beleza, passei o meu Curvex, agora vamos para o rímel em si, tá? Rímel bom é um rímel usado, Paty. Qualquer marca que você tenha, o melhor rímel é aquele que tá mais usado, porque ele fica mais consistente, mais cremoso, tá? Sim. Então, eu vou pegar o rímel, ó, eu jogo a minha cabeça aqui para trás, tá? E eu olho para baixo, para eu criar esse espaço e não correr o risco de borrar, tá? Cabeça para trás e olha para baixo, gente, que difícil. Olha pro espelho. E movimentos vai e vem, tá? Zigue-zague, desde a raiz até as pontas. O rímel também, Paty, ele faz muita diferença na maquiagem. Muita. Eu amo. No olhar, né? Aquilo que a gente estava falando. Então, assim, dá esse ar de descanso, né? Dá uma beleza no olhar. É que o olhar é tudo. O olho, ele é uma conexão fantástica que a gente tem, né? Entre seres humanos, assim, sem... Tem gente que tem até dificuldade de olhar no olho de tão forte que é a conexão. E quando você atende aí na loja, você deve aproveitar essa oportunidade que a pessoa está na sua frente, né? Já que a gente não está agora com essa condição de estar mostrando sorriso, a gente tem que usar muito os olhos. Com certeza. Sorrir assim, com os olhos. E para as lojistas, né, Paty, eu acredito que passa muita confiança, assim. Eu, por exemplo, se eu chego numa loja, o vendedor me olha, né, a dona da loja me olha nos olhos, conversa comigo, eu sinto mais confiança, enfim, a gente já cria, né, uma abertura a mais. Total. E olhar mesmo, né, Luísa? Isso, claro. Aproveitar meio que ir adiante, olhar no olho da pessoa, isso faz toda a diferença. Não é aquele olhar de indiferença, mas aquele olhar onde você se preocupa com a pessoa, quer mostrar que quer ajudar a pessoa, né? E aí a questão do rímel, Paty, é o seguinte, não tem fim. Luísa, eu adoro os cílios de boneca. Você passa de um lado, espera 10, 15 segundos, passa do outro. Na verdade, passa de um lado e do outro, espera 10, 15 segundos e passa novamente uma nova camada, tá? Para você realmente criar mais volume. Eu gosto dos cílios bem de boneca.
Eu também. Eu Já adoro. usei. Quando eu tenho alguns vídeos que eu uso cílios postiços também. Sim. Eu adoro o efeito que dá. Só que eu acho um pouquinho complicado. A questão, assim, para o dia a dia, o ideal é que não fique uma coisa muito artificial. Então, se você gosta muito de cílios postiços, né, você pode usar, por exemplo, um cílios postiços mais natural, uma coisa só para te dar volume mesmo. Mas não aqueles cílios que vai te dar muito volume, que vai te dar muita, né, que vai ficar muito marcado, porque aí a pessoa acaba que conversa com você e perde, né, o olhar. Ela já foca nos cílios, já pensa, meu Deus, que cílios é esse? Só olha para os cílios. Que cílios é esse que essa pessoa decidiu usar aqui? Então, é complicado. Ó. E aí... Tá dando para ver aí, ó, o meu? Tá ótimo. Ó como é que abre, né, o olhar. E aí, por fim, Paty, a gente vai para o batom. E as meninas que gostam, né, de arrumar a sobrancelha também, o que eu gosto de fazer na questão da sobrancelha, né? Sobrancelha também fala muito sobre o nosso olhar. Você pode pegar uma sombra marrom mais escurinha, que seja, na verdade, o marrom para a sobrancelha precisa ser da tonalidade do seu pelo e do seu cabelo, tá? Então, ó, você que tem um cabelo... É um loiro escuro o seu, né? Isso. Aí você vai usar uma sombra marrom mais clara, bem mais clara, tá? Tem que ser da tonalidade do seu pelo. E aí eu pego um pincelzinho chanfrado, tá vendo? Que ele é um pincel, ó, bem fininho. E aí eu vou tirar o excesso, peguei essa sombra e eu vou só corrigir as falhinhas. Então, ó, eu vou aqui da parte inferior da sobrancelha, eu crio uma linha aqui embaixo. Sempre respeitando o desenho da sua sobrancelha. E aí eu crio essa linha e vou até o final. Para você que tem a sobrancelha menorzinha, né, Paty? Você pode se basear, ó. Pega o seu pincel assim, encosta aqui no seu nariz. Assim. Isso. Aí você vai ter a ideia... Não, um pouco mais para cima, assim. Isso. Da pontinha do seu nariz. Pode encostar mesmo. Que aí você tem a ideia de mais ou menos aonde ela tem que acabar, tá? Que aí você pode, ó, completar esse finalzinho aí, que eu acho que você pode fazer isso um pouquinho, com a mão bem leve. Isso. Dá outro efeito, né? Olha a diferença. Dá. E aí eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, ó. A parte inferior. Essa sombra aqui tá mais clara um pouco. E muito até o bom final. Essa dica do... E aí aqui na parte superior, eu venho da metade da sobrancelha do ponto alto aqui, né? Esse ponto alto da nossa sobrancelha, ó, que todo mundo tem. Que é basicamente aqui, ó, pega da... Aqui é o ponto alto. E aí eu também completo um pouquinho com essa sombra, tá? Sempre com a mão leve, para não ficar marcado. Se você sentiu que ficou marcado, você pode tirar com o dedo para você esfumar. Sobrancelha, hoje em dia a tendência é uma coisa mais natural mesmo, sem tirar muitos pelos, né? Não é mais aquela coisa muito certinha. Exato. E aí você pode passar... Eu tenho esse pegador aqui, que é de um rímel antigo meu, e eu limpei, ó, aí eu só passo para pentear. Ah, que show! Isso. E é isso. Que show! Agora vamos para o batom, né? E aí o batom, pelo que eu vi, você adora um batom vermelho, né, Paty? Amo! E aí batom é isso, gente. Maquiagem é liberdade, assim. Você vai fazer o que você gosta de fazer, não porque simplesmente, pode, não pode, né? Claro que você vai ter que entender o que vai transmitir, né? O batom vermelho, ele transmite essa coisa mais poderosa mesmo. Então, se o seu intuito for esse, você pode se jogar no batom vermelho. Eu gosto de uma coisa mais nude, né? Eu gosto de uma coisa mais rosada mesmo, ou um brilhinho extra na boca, mas quem gosta de batom vermelho, enfim, né? Não tem regra aqui. O que eu vou fazer agora eu vou pegar esse meu batom mais rosado, tá? E eu, nesse caso, Paty, eu gosto de só sujar a minha boca
e espalhar com o dedo. Então, ó, eu vou dando batidinha, eu passei o batom bem doido aqui mesmo, e aí, ó. Vou fazer isso com o meu vermelho, vou ver que efeito que dá. Isso. Só para dar uma coloração a mais, né, nesses lábios, para a gente deixar esses lábios um pouquinho mais coloridos. Ou mais rosado, ou mais vermelho, no seu caso. E aí, sempre respeitando o limite da boca, para não parecer que você borrou. Mais uma técnica nova que eu não conhecia, olha só. Às vezes você não quer realmente, né? Não quero passar aquele, não quero que o batom fique muito vermelho. Eu acho que para essa ocasião de hoje é melhor uma coisa mais leve. Aí você pode usar o seu batom vermelho, mas aí você vai passar em menor quantidade e vai espalhando com o dedo mesmo. Agora me lembrei de um filme da Sandra Bullock. Vou ter que falar aqui, não tem jeito. Qual? Aquele filme que ela namora um cara mais novo que ela, e daí ela vai dormir, daí ela acorda mais cedo e faz uma maquiagem na cama, assim, e daí ele acorda e ela diz, nossa, recém acordei e tal, já tá toda maquiada. E ela já toda pronta, produzida. Tipo assim, uma make super natural que ela faz ao acordar, né? Mas é isso, né? Para dar aquele efeito de acordei linda, assim. Acordei linda e princesa. Eu tava assim. Sou assim. Sou assim, eu nasci assim, perfeita. Mas tem técnicas na make, é exatamente para esse lado, assim, que eu levo, né, Paty? Uma coisa mais natural mesmo, sem fugir muito dos seus traços, porque, enfim, senão a gente entra num padrão inatingível, né? De sempre, exato. Eu tenho que ter a boca grande, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, e na verdade não, eu sou mais voltada para nossa beleza mesmo, cada um tem sua beleza aí, todo mundo é belo, a gente só tem que entender realmente o que incomoda, e aí tem técnicas da maquiagem que a gente consegue disfarçar, né? Por exemplo, aqui no contorno, na bochecha, e é isso, a maquiagem é liberdade, a maquiagem é empoderamento, é questão da aparência, né? Das pessoas te olharem realmente, verem que você tá ali preparada para o seu dia, para as meninas que são lojistas aí. Nossa, é tão legal, né, Paty, você ser atendida por uma pessoa que tá ali, parece que tá preparada ali para você, né? Para conversar com você, para te atender. Então, maquiagem é muito sobre isso. Você ficou linda. Maquiagem é o complemento do look, né? Total, quer dizer, uma coisa vende a outra. Se a gente quer aumentar as vendas, se a gente quer atrair mais clientes, a gente tem que começar pela atenção. Eu sempre digo para as minhas alunas, a gente tem que começar a aprender a atrair a atenção das pessoas, né? E se a gente vende autoestima, se a gente vende beleza, se a gente vende tudo isso, a gente tem que também mostrar na gente que a gente sabe fazer isso. Né? Exatamente. Paty, eu adorei. Eu amei também. Que bacana. E daí, curtiram, galera? Esse foi um tutorial de uma maquiagem, de uma make que eu fiz aqui com a Luísa Vargas. Luísa, qual é o teu Instagram para a galera acompanhar as tuas dicas de make? O meu Instagram é @LuisaVargas, sendo que o último A é duplo, né? Então é Luísa Vargas, Luísa com S. E vai ser um prazer ter vocês lá, meninas, se vocês quiserem me acompanhar. Dicas de make prática mesmo, para o dia a dia, makes mais elaboradas, enfim. Só me seguir, me acompanhar, que eu vou estar lá para tirar as dúvidas de vocês, enfim, né? Porque maquiagem é isso, é poder, é autoestima, né, Paty? Isso aí, galera. Então, assim, eu convidei a Luísa para vir aqui hoje para a gente se inspirar em fazer makes e para a gente se empoderar, porque a make, como a gente falou antes aqui, ela ajuda muito nesse poder pessoal. E hoje em dia a gente tem que fazer um pouco mais, principalmente se a gente quer aumentar as vendas, se a gente quer atrair mais clientes, se a gente quer fazer isso na nossa loja, independentemente se a loja está com a porta fechada ou não, a gente precisa estar fazendo aqui dessa forma e estar em contato com os nossos clientes. Então, a make, ela ajuda muito nesse processo, tá? Por isso que eu chamei a Luísa aqui, que é uma especialista em make, né, online, inclusive. Isso. Para vocês aprenderem a fazer e ver como tem dicas, como tem coisas bacanas. Olha só quanta coisa eu aprendi aqui hoje. Sim. Amei esse batom aqui. E o batom, né, um batom super natural que ficou. Amei essa make natural. Luísa, grande beijo. Um beijo, Paty. Obrigada. E meninas, muito obrigada. Eu espero que realmente esse tutorial aqui faça vocês, facilite a vida de vocês aí. E é isso. Muito obrigada pelo convite. Um beijo muito especial para vocês.